Boa tarde. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, gostava de dar as boas-vindas à sessão de apresentação do livro Parque Florestal, uma obra centenária. O lançamento deste livro está integrado na comemoração dos 100 anos do regime florestal da Serra de Marão, cujas atividades irão acontecer em cada uma das 4 estações do ano. A iniciativa é da Associação para a Criação do Museu Eduardo Teixeira Pinto e a edição é da Câmara Municipal de Amarante. Sem mais demoras, passamos agora às intervenções. Vai usar a palavra o engenheiro Carlos Silva, responsável técnico local pelo Parque Florestal de Amarante e coautor do livro. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, autarcas aqui presentes, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Sr. Presidente do ICNF, Engenheiro Rogério Rodrigues, Sra. Presidente da Associação para a Criação do Museu Eduardo Teixeira Pinto, Srs. Representantes das entidades oficiais, civis e cívicas, minhas senhoras e meus senhores, começo por cumprimentar todos e agradecer a vossa presença. Celebra-se este ano o centenário da implementação dos serviços florestais em Amarante. Por isso, a primeira palavra para os pioneiros da obra criada por estes serviços no século XX são merecedores de eterna gratidão, pois sem eles não estaríamos aqui. Gostava de agradecer especialmente ao município de Amarante, na pessoa do seu presidente, Dr. José Luís Gaspar, que desde o início acreditou e tornou possível a concretização da edição deste livro, Parque Florestal, uma obra centenária. Muito obrigado. Ao Sr. Engenheiro Rogério Rodrigues, Presidente do ICNF, familiar de um dos pioneiros dos serviços florestais, obrigado por partilhar da satisfação que marca este evento tão especial para nós. À Associação para a Criação do Museu Eduardo Teixeira Pinto, agradeço toda a colaboração prestada. Ao Sr. Engenheiro António Gravato, administrador de um dos espaços florestais mais reconhecidos do país, a Mata do Saco, um bom exemplo de gestão a seguir, representado aqui pelos seus filhos, António Miguel e Catarina Gravato, o meu reconhecimento pela mensagem tão gratificante no pós-fácil deste livro. A vontade de escrever um livro sobre o Parque Florestal surgiu-me há cerca de 3 anos por uma questão de consciência após ter assumido a responsabilidade técnica local. Presumi desde a primeira hora, dadas diversas circunstâncias, que seria um desafio muito difícil, mas mesmo assim quis assumi-lo e agora estou convicto de que a divulgação desta obra honrará os amarantinos. Para a sua realização, efetuei então um trabalho de pesquisa, selecionei informação dispersa em vários arquivos, recolhi depoimentos dos antigos funcionários, procurei a família de Eduardo Teixeira Pinto, a Cristina, o Filipe, a Verónica, no intuito de me serem disponibilizadas algumas fotografias alusivas ao parque. A surpresa e o entusiasmo foram enormes ao ver fotografias muito antigas. Durante um tempo, juntamo-nos para discutir, selecionar e dar nova vida a centenas dessas fotografias, que iam sendo desvendadas dos espólios de Joaquim Teixeira Pinto e Eduardo Teixeira Pinto. Posteriormente, o designer Carlos Colo deu o seu contributo com profissionalismo. Se repararem, este livro tem 2 particularidades curiosas. A primeira, o subtítulo, uma obra centenária. Explica-se pelo facto de ainda existir no parque um determinado número de árvores com muitas centenas de anos, testemunho de um passado remoto. A segunda, da sua leitura, pois desde o início até ao final, o livro guia-nos lentamente como se de um passeio se tratasse pelo parque, pelo Marão, por Amarante. Em suma, as fotografias aqui apresentadas são fatias de vida imortalizada. Este livro destaca um dos espaços de memórias vividas mais emblemáticos de Amarante, o Parque Florestal, e é constituído por fotografia, história e poesia, essências da terra amarantina. A fotografia é o legado de Joaquim e Eduardo Teixeira Pinto, pai e filho, 2 homens
de uma grande sensibilidade com olhares intemporais. A poesia é dos homens distintos desta terra: Paulino de Cabral, Teixeira de Pascoais, Augusto Casimiro, Fernando Reis, Nunes Ferreira, Manuel Amaral, Maria Eulália Macedo, Ilídio Sardoeira, Luís de Moraes Coutinho, entre outros. Parece ser verdade que Amarante, ao longo do século XX, foi vaticinada para acolher tantos poetas. Amarante possui na sua matriz identitária a Serra do Marão e o Rio Tâmega, os dois maiores bens físicos da região, com os seus ecossistemas associados, que marcam de forma indelével a paisagem mística e saudosa da nossa região. O poeta Unamuno, de visita a Pascoais, afirmava há cerca de 100 anos: eram estas as paisagens, o Marão e o Tâmega, as duas perpétuas fontes de poesia, onde as musas habitam aos bancos e em cardumes. Em 1909, António Cândido, com a sua reconhecida eloquência, discursava na cerimónia do centenário da Guerra Peninsular, aqui nesta mesma casa, e levando a nossa condição de amarantinos, expondo ao rei esta maravilhosa frase: é singularmente bela a nossa paisagem, sucedem-se em tamanha extensão os elevados montes, alternando com fundos vales. Há tanta luz no céu, tanto mistério e sonho nos arvoredos, a natureza geralmente rude sorri com tanta graça na sua florescência espontânea que se compreende bem o amor, a paixão, o exaltado fanatismo que nós, os daqui, sentimos por esta terra onde tivemos o berço e onde queremos a sepultura. Foi este o cenário telúrico que influenciou certamente no século XIII, no regresso de Roma e Jerusalém, um sacerdote da Gilde que tornar-se-ia o nosso São Gonçalo. O século XX foi prodigioso, pois despontavam em Amarante personalidades com enorme talento. Estes alcançaram um valor universal, tais como Teixeira de Pascoais, António Carneiro, Amadeu de Sousa Cardoso. Que belo legado nos deixaram. Outros houve que, apesar de não terem obtido grande notoriedade, não deixaram de ser homens empenhados quando percorreram um caminho virtuoso e de outros ofícios mais terrenos, tendo mesmo deixado a sua pegada. Destaco mais uma vez os pioneiros dos serviços florestais e todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento desta obra centenária, uma obra orgânica e material com a arborização do Marão e os melhoramentos locais, como a criação do Parque Florestal e dos viveiros à beira-tâmega. Mas foi, sobretudo, com a determinação de um homem, António do Lago Cerqueira, enquanto Presidente da Comissão Executiva da Câmara Municipal de Amarante, que nasceu a obra que os serviços florestais executaram em prol da nossa comunidade e do país. António Lago Cerqueira foi um nome incontornável na primeira metade do século XX em Amarante, devido às suas qualidades de caráter, inteligência e dedicação à sua terra natal. A ele devemos eterna gratidão. Minhas senhoras e meus senhores, os serviços florestais, sem uma organização forte e bem estruturada, seria impossível assegurar uma obra pioneira que permitiu inscrever pelo território nacional e, em particular, em toda a área da administração florestal de Amarante, muitas realizações. Casas de guarda, rede de comunicações telefónicas, postos de vigia, pontes, centenas de quilómetros de estradas e caminhos florestais, aquedutos, posto aquícola de trutas, viveiros florestais e milhares de plantas produzidas anualmente, mas também o nosso Parque Florestal, chegando a dar trabalho no Conselho diariamente a cerca de 400 pessoas. Falar do parque após um longo caminho percorrido é um pouco complexo, pois ainda há muito para fazer, principalmente a nível da requalificação das infraestruturas, mas é necessário uma outra atitude e um outro nível de investimento. Nestes últimos 3 anos, com alguns equipamentos antigos, mas funcionais, e a inteira disponibilidade dos nossos colaboradores, removeu-se de forma cirúrgica mais de meia centena de árvores com sintomas de doença, decrépitas ou em perigo potencial de derrocada. Removeu-se mais de uma centena de cepos de plátanos e chopos de dimensões consideráveis que obstruíam o leito das ribeiras que atravessam o viveiro florestal
e mais de 1000 metros cúbicos de substratos acumulados e resíduos, plantou-se mais de 2 centenas de árvores autóctones, renovou-se áreas ajardinadas e mais de 4 km de sebes vivas, efetuou-se ações de salubridade dos logradouros com animais, recuperou-se a Ilha dos Amores. Iniciou-se a monitorização do arvoredo, com base no estudo de caracterização e avaliação da sanidade das árvores do Parque Florestal, e tudo isto com investimento mínimo, cujo resultado será mais perceptível a médio e longo prazo. O Parque Florestal hoje, enquanto espaço de lazer da cidade, deverá ser perpetuado como uma verdadeira obra de arte. Enquanto paisagem permanente, é de grande importância para os amarantinos porque cria sentimentos de identidade. A sua excelente localização junto à cidade e ao rio Tâmega confere-lhe um lugar exclusivo. Certamente que a comunidade em geral reclama cada vez mais uma cultura de exigência, mas é também necessário referir a falta de cultura cívica, devido ao excesso de alguns visitantes e a realização de determinado tipo de eventos que promovem a utilização de estruturas pesadas e concentram um grande número de pessoas. A gestão apropriada do parque e as novas exigências da vida moderna permitem manter, com um investimento adequado, a identidade dos espaços tradicionais que a nossa memória coletiva teima em preservar. Assim, parece essencial, num processo de concepção futura de restauro do Parque Florestal, ter em consideração o conceito de multifuncionalidade e os vários níveis de integração a considerar: o social, o ecológico, o económico e o tecnológico. Por isso, acredito que o parque expandir-se-á naturalmente. Em resumo, um parque deve obedecer a lugares e paisagens únicas e permitir simultaneamente uma relação inteligente dos homens com a natureza. Um simples passeio mais meticuloso pelo nosso parque chama a atenção para muitos dos exemplares arbóreos, mais de 70 espécies, que exprimem os ritmos do tempo e assinalam as estações, merecendo especial relevo os diversos géneros autóctones e exóticos, com destaque para as faias da Alameda António Lago Cerqueira, os carvalhos ou as escóias do Bacelinho, as imponentes pseudotsugas que servem hoje também de árvore de Natal. Podemos, da leitura da paisagem do parque, passar a usufruir, por exemplo, de excelentes panorâmicas, de espaços únicos com bancos originais, de percursos pedestres, de recintos esportivos confortáveis, de diferentes áreas lúdicas para crianças, de áreas específicas para canídeos, de ciclovias, de pontes pedonais, de vigilância. E, por que não, de exposições de esculturas ao ar livre, de cafetarias com esplanadas e até da presença permanente de réplicas de aeronaves antigas, como, por exemplo, daquele monomotor Avro, caído há 68 anos, próximo do viveiro florestal de Amarante, no lugar de Aldar. Antes de terminar, não podia esquecer que durante o século XX, no Parque Florestal, 4 administradores residentes, em representação dos seus colaboradores, técnicos, mestres e guardas florestais, assistentes administrativos e operacionais, valorizaram a épica ação dos serviços florestais e dos seus líderes, com enorme dedicação à causa florestal e são, por isso, merecedores de homenagem. Destaco especialmente Regente Florestal Miguel Reimão Barbeiro Pinto, é tão importante que até me engajo. Engenheiro António Maria Gravato, Engenheiro Jorge Pinheiro de Magalhães, Engenheiro António José Trigo, assim como os autores das fotografias deste livro, Joaquim Teixeira Pinto e Eduardo Teixeira Pinto, também eles merecedores de homenagem. Ao lembrar estas 6 figuras, temos plena consciência de que devíamos salvar a nossa memória coletiva e reforçamos a nossa afetividade social. É esta a verdadeira essência deste livro. É um livro de gratidão, um livro de afetos. Obrigado a todos.